e nós estamos abordando esse tema direcionados pelo Espírito Santo. Nas últimas semanas eu preguei alguns temas aqui, essa é a quarta mensagem, como disse, mas na primeira semana eu disse sobre habilitados no sobrenatural, e eu falei sobre o acesso que foi garantido através do sacrifício de Jesus. Quem estava aqui comigo na primeira semana dessa mensagem? Acredito que você lembra dessa mensagem. Na segunda semana, nós falamos a respeito das características de uma vida sobrenatural. Nós falamos como o fruto do Espírito se revela em nós a partir de um encontro genuíno com Jesus. Semana passada, eu falei sobre a chave para o sobrenatural. Falamos sobre o relacionamento com o Espírito Santo. E por que eu estou falando tudo isso para você? Para que você perceba que nós estamos fazendo uma construção final de semana após final de semana, através da mensagem que nós estamos ministrando, através dessa série que nós estamos ministrando aqui na igreja. E hoje eu quero falar um pouco mais com vocês nessa quarta mensagem a respeito de habitação. A habitação para o Espírito Santo. Quero trazer uma reflexão a respeito de como preparar essa habitação para o Espírito Santo. E o porquê isso é tão importante para nós cristãos. E o tema dessa mensagem hoje, eu gostaria de colocar o título nela de O Deus que habita em mim. Amém? Então repita comigo. Existe um Deus, ele se chama Espírito Santo, e ele habita em mim. Esse é o Deus que habita em você. Esse é o Deus que habita em mim, esse é o Deus que habita na igreja. O Evangelho de João, no capítulo de número 14, o versículo 16 e o versículo 17, vai nos dizer assim: e eu pedirei ao Pai, Jesus, palavras de Jesus, e ele vos dará outro conselheiro, que esteja com vocês para sempre. Não é por alguns dias, é para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não o vê e nem o conhece. Vocês, porém, o conhecem. E agora eu quero que todo mundo leia comigo. Pois ele vive com vocês e estará em vocês. Amém? Tá bom. Agora eu quero ler outro texto. Esse não vai passar na projeção, se você quiser acompanhar, 1 Coríntios. Esse texto, estava orando hoje pela manhã, e o Espírito Santo me levou até ele. 1 Coríntios, capítulo 6, e o versículo 19, vai dizer assim: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de vocês mesmos? Olha o versículo 20. Vocês foram comprados por um alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Feche seus olhos por mim. Doce amado Espírito Santo, obrigado pela tua presença nesse ambiente, nessa casa, nessa igreja. O Senhor sabe que tu és o meu convidado especial sempre. Eu peço ao Senhor que essa mensagem alcance o coração dos teus filhos, que seja uma mensagem de despertamento para a vida deles. Que um despertar a partir dessa mensagem comece a acontecer na vida da tua igreja. Deus, em nome de Jesus, nós consagramos esse tempo a ti. Eu peço que o Senhor leve cativa a mente do seu povo,
cativa a sua palavra, em nome de Jesus. Que toda distração seja repreendida agora, na autoridade do nome de Jesus, e que o teu Espírito, doce Espírito Santo, passeie no nosso meio, como o Senhor já fez hoje. Continua, em nome de Jesus. Amém. 2 textos da palavra de Deus, que vai falar, um a respeito que Jesus entregaria o Espírito Santo, e o outro dizendo que nós somos o templo do Espírito Santo. Mas olhando o texto do Evangelho de João, o apóstolo João, ele se dedicou a escrever detalhadamente a respeito do Espírito Santo. Ele é o único evangelista dos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, que detalha claramente a respeito do Espírito Santo, quando Jesus falava a respeito dele. Jesus estava falando a respeito do que haveria de acontecer após a sua partida, após a sua morte. Um detalhe importante, que Jesus não estava falando a respeito de um acessório para a igreja. Jesus não estava falando a respeito de um auxiliador qualquer para a igreja, não. Jesus não estava falando de uma pessoa que viria para quebrar um galho dos discípulos, de maneira alguma. Jesus está falando de uma pessoa que é Deus assim como Ele é Deus. Ele está falando de uma pessoa que é Deus e tem o mesmo grau de importância que Ele. Jesus fala especificamente de uma pessoa que estava desde a criação. Ele estava desde o início de todas as coisas. E esse Deus é o Deus Espírito Santo. No livro de Gênesis, no capítulo 1 e o versículo 2, ele vai aparecer como um sopro da criação. O texto diz que o Espírito do Senhor pairava sobre as águas. Ou seja, ele estava passeando por toda a face da terra, por toda a criação. No livro de Êxodo, alguns anos mais tarde, na verdade muitos anos mais tarde, no livro de Êxodo, foi também a primeira apresentação do Espírito Santo, quando ele possui uma pessoa, quando ele entra dentro de uma pessoa, quando ele faz habitação em alguém. E aqui, nesse contexto, eu posso chamar ele de o Deus da criatividade. Êxodo capítulo 31 vai dizer que o Senhor Deus disse a Moisés: eu escolhi a Bezalel, filho de Uri e neto de Ur, da tribo de Judá. E o que ele fez, igreja? O enchi com o meu espírito. Eu lhe dei inteligência, competência, habilidade para fazer todo tipo de trabalho artístico. Ou seja, o Deus da criatividade vem para habitar dentro de um homem chamado Bezalel. Antes mesmo do Espírito Santo se revelar em Pentecoste, ele já se revelava de uma forma peculiar na vida de algumas pessoas. Mas talvez você esteja se perguntando hoje: quem é esse tal de Bezalel, pastor? E o que ele tem a ver com a minha vida? Na verdade, Bezalel, se nós lermos o texto novamente, você vai perceber que ele é da tribo de Judá, da mesma linhagem que Jesus. O primeiro ponto a se considerar. E quando eu olho para isso, isso faz muito sentido, porque está dentro da genealogia, está dentro do conceito da tribo que Jesus veio, da onde Jesus teve a sua origem. A segunda coisa a se considerar é que ele foi encarregado de fazer as obras artísticas do tabernáculo, do primeiro tabernáculo. O tabernáculo que foi construído no deserto para adorar a Deus, depois que o povo sai do Egito. E também foi esse homem que, com suas mãos e com a sua criatividade, através de uma direção de Deus para a vida dele, foi quem construiu a Arca da Aliança, capacitado pelo Espírito Santo.
Pastor, mas o que tem a ver isso com a minha vida nos dias de hoje? Eu tenho uma palavra profética para você, e se você crê em palavra profética, eu já quero liberar ela para você aqui hoje. O mesmo Deus da criatividade está nesse lugar, passeando no nosso meio, e se você crer, você recebe da parte dele isso. Se você crer, você pode receber a criatividade para os seus negócios, para a sua empresa, para o seu trabalho, para a sua família, para resolver um problema que não tem como resolver. Se você crer e buscar a Ele, Ele pode fazer como fez com Bezalel. No livro de Juízes, o Espírito Santo aparece novamente. E aqui eu posso chamar Ele do Deus da força. Juízes capítulo 14, versículo 6, vai dizer que o Espírito do Senhor veio sobre Sansão, e sem nada nas mãos, preste atenção, ele não tinha nada nas mãos, rasgou um leão, como se fosse um cabrito. Ou seja, o Espírito Santo empoderou aquele homem, para que ele tivesse força, e o livrou da morte. Quando nós olhamos um pouquinho mais à frente, caminhamos nas Escrituras, em 1 Samuel, ele vai aparecer como o Deus que apacenta. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13, vai dizer que Samuel vai ungir Davi a rei, mesmo enquanto ele estava lá no pasto. E de repente, Samuel apanha o jarro com óleo e o ungiu no meio de todos os seus irmãos. E a partir daquele dia, o que aconteceu, igreja? O Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Sabe o que acontece na sequência? Saul está, por uma intervenção divina, um espírito maligno vai para atormentar Saul. E somente através de Davi é possível que esse espírito seja expulso. Enquanto Davi toca a harpa, o espírito é expulso e Davi e Saul é apacentado. Então eu posso chamar ele, que é o Deus que apacenta. E se a sua alma está longe do Senhor, se a sua alma está perturbada, assim como diz o Salmo: ó minha alma, por que te perturbas dentro de mim? Ei, esse mesmo Deus, o Deus chamado Espírito Santo, ele pode apacentar a sua alma, ele pode colocar em ordem aquilo que está fora de ordem, ele pode colocar a sua vida no lugar, ele pode fazer algo que você não consegue fazer sozinho. É Ele quem pode. Quando Davi tocava a harpa, não tinha a ver com ele, tinha a ver com o Espírito Santo que vivia dentro dele, habitava nele. Se nós olharmos um pouco mais, em Ezequiel 2, eu posso chamar o Espírito Santo do Deus dos profetas. Se nós olharmos o texto de Ezequiel 2, ele tem uma revelação, na verdade, no capítulo 1. E no capítulo 2, Deus fala com ele da seguinte maneira: quando vi isso, o próprio Ezequiel falando, caí e encostei com o rosto no chão. Então ouvi uma voz que dizia: homem mortal, fique de pé, eu quero falar com você. E quando a voz falava, o Espírito de Deus entrou em mim e me fez ficar de pé. Esse mesmo Deus está nesse lugar. E se você continua, se você está prostrado, Ele tem poder de te colocar de pé, te colocar num lugar seguro, em um lugar onde você terá segurança para viver a sua vida. É o Deus dos profetas, o mesmo Deus. Se nós andarmos mais um pouquinho, nós vamos chegar em Jesus. De repente, ele vem em uma forma corpórea de uma pomba. E aqui eu posso dizer sobre o Deus que se manifesta. Andamos um pouquinho mais. Atos 2. Vemos o Pentecostes. E aqui eu posso chamá-lo do Deus que se manifesta com poder e com fogo.
Se nós olharmos a Bíblia Sagrada, nós vamos ver inúmeras histórias onde o Espírito Santo faz habitação em alguém. Mas eu quero focar agora em como construir essa habitação. E o porquê isso é importante. Porque após a morte de Jesus e sua ressurreição, Jesus deixa esse conselheiro, como nós vimos no texto, deixa o Espírito Santo para que não somente um grupo seleto de pessoas, como Bezalel, como Sansão, como Davi, como Ezequiel e tantos outros homens que é citado na Bíblia, tenha o Espírito Santo. Mas a partir da morte e redenção de Jesus, todos nós recebemos o direito de ter Ele em nós. Todos nós tivemos esse direito. E sabe, por que eu estou te contando tudo isso? Para te dizer que onde esse Espírito habita, não tem como ser a mesma pessoa mais. Não tem como ser a mesma pessoa. Então, se a partir de hoje, se você quer ter realmente uma vida sobrenatural, escute esses conselhos que eu vou te dar. E o primeiro conselho é: prepare uma habitação para o Espírito Santo. Repita comigo: eu vou preparar uma habitação para o Espírito Santo. Habitação é muito particular. E se nós olharmos o texto de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, vai dizer que nós somos o templo do Espírito Santo. Então, se esse é o templo, quer dizer que eu estou habilitado para receber o Espírito de Deus, através do sacrifício de Jesus, igual eu disse. E a habitação, quando eu olho para ela, é algo muito particular. E eu quero fazer uma reflexão muito simples com vocês aqui agora. Na sua casa, quantas pessoas têm acesso sem precisar ser anunciado? Uma pessoa? 2 pessoas? 3? Talvez uma família maior? 5 pessoas? Ou talvez você more sozinho e somente você tem acesso. Lá em casa, é eu, minha esposa, minha filha. Nós 3 temos acesso. De vez em quando, a minha sogra também. Chega sem ser anunciado. Mas eu não vou ser injusto aqui, senão a pastora Lu briga comigo em casa. Meu pai também faz a mesma coisa. Então o sogro dela faz a mesma coisa. Sabe, por que eu estou falando isso para você? Porque só quem tem liberdade porque só quem habita tem liberdade para entrar e sair a hora que quiser. Quem habita, a minha filha, por exemplo, ela não precisa chegar no portão de casa, bater palma e dizer: pai, estou aqui fora, posso entrar? Ela não precisa fazer isso. Minha esposa, do mesmo jeito, eu também não preciso fazer. Eu tenho liberdade para entrar e sair a hora que eu quero. Agora, uma pessoa que é meu amigo, por exemplo, chegou lá em casa, qual que é a primeira atitude? Bater palma. Lá em casa, geralmente o pessoal bate palma. Talvez na sua casa seja acionar o interfone, ou se anunciado na portaria. Alguma coisa alguém vai precisar fazer para acessar a sua casa. Preste atenção nisso que eu vou te dizer, porque aqui agora eu quero trazer isso para o nível espiritual. O Espírito Santo só pode habitar em um lugar onde ele tem a liberdade de entrar quando ele quiser e fazer a habitação dele. Ele só pode habitar nesse tipo de ambiente, como se fosse uma casa, literalmente. Talvez seja por isso que o apóstolo Paulo tenha dito em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17: ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, existe liberdade. Por quê? Ele é livre. Ele tem essa liberdade para acessar.
Preste atenção nisso que eu vou te dizer. Onde o Espírito Santo habita, já não há mais espaço para a culpa, já não há mais espaço para a vergonha, já não há mais espaço para o medo. Pelo contrário, onde o Espírito Santo habita, deve haver espaço para a criatividade, assim como Bezalel. Deve haver espaço para a autoridade, assim como Davi. E deve haver espaço para a liberdade, assim como nós estamos pregando. É necessário ter essa liberdade. É necessário construir essa habitação. Agora perceba que a promessa de Jesus no texto inicial foi: Ele habitará em vocês. Presta atenção nisso. O que era, eu já disse isso, mas vou reforçar, o que era para um pequeno grupo, um grupo seleto de pessoas, a partir do sacrifício de Jesus, tornou-se possível para todos, para toda a sua igreja. É como um casal de namorados, até se casarem, pela ordem natural, cada um vive na sua casa, e quando se casam, eles não podem mais viver separados, eles se unem e moram debaixo do mesmo teto, vai dividir as mesmas coisas. Assim é o Espírito Santo com a igreja. Enquanto você estava no mundo, você não tinha Ele, mas a partir do momento que você chega na presença dEle, você o recebe, e a partir de então, Ele é você é a habitação dEle. Você passa a ser essa habitação, é necessário. Por isso eu estou dizendo para você, prepare a habitação para o Espírito Santo. É como se eu dissesse aqui, quando Jesus morre e o Espírito Santo vem, é como se Jesus estivesse dizendo assim: minha igreja, meus discípulos e o Espírito Santo são como um. Assim como uma mulher e um marido, a esposa e o marido são um. Se tornaram um, porque o Espírito Santo veio habitar em nós. E se o Espírito Santo veio habitar em nós, vocês querem ouvir uma revelação do céu que o Senhor está me dando aqui agora? Se o Espírito Santo veio habitar em nós, André, o Deus da criatividade habita em você. Se o Espírito Santo veio habitar em nós, o Deus da força veio habitar em você. Se o Espírito Santo veio habitar em nós, o Deus conselheiro veio habitar em você. O Deus que apacenta, o Deus dos profetas. Eu quero dizer uma coisa para você: se Ele habita em você, a sua vida nunca mais será a mesma. A sua vida nunca mais será a mesma. O Deus da cura, Júnior. Vamos para o segundo conselho. E agora aqui é só para crente maduro. Tem crente maduro aqui na fé? Amém? Tem crente maduro aqui nessa igreja? Se você está iniciando na fé, aperta o cinto. E se você é maduro, coloca 2 cintos. Segundo conselho é: coloque a casa em ordem. Coloque a casa em ordem. Quem já recebeu a visita de última hora em casa e a casa estava bagunçada? Eu vou levantar. É desagradável, não é? Pensa num negócio chato. É difícil, né, Jodair? Certo. Nós ficamos morrendo de vergonha, gente. Você sabe que a casa não é daquele jeito, mas a pessoa chegou de última hora e por um descuido tinha uma louça para lavar. O povo ama tomar café na casa do pastor, sabe? Lá em Uval Sul. De repente eles chegam lá, né, Tamara? Jailma. De repente tinha uma louça para lavar, tinha um lixo para recolher, tinha um quintal para limpar. É desagradável isso. E por mais que aquele não seja o reflexo da casa, da sua casa, receber alguém com a casa com algo desarrumado é muito desconfortável.
Talvez as crianças não foram avisadas. Ei, se comporta que tem visita. Vai sair correndo, hein? É assim ou não é? É desconfortável. Agora, pensa comigo. Você já pensou se ao invés de ser algo pontual, a casa sempre estiver bagunçada? Suja, cheia de poeira, desarrumada. Ela deixa de ser algo pontual para ser algo permanente, certo? Concordam comigo? Então aprenda isso. Mais desagradável que receber alguém em sua casa com a casa suja é habitar em uma casa suja ou desorganizada. Você concorda comigo? É muito mais desagradável. Por quê? Porque ali é a sua moradia e a sua moradia o representa. Agora preste atenção nisso que eu vou te dizer. Isso que eu estou dizendo para você não tem nada a ver com casa, terreno. Por mais que eu usei o exemplo. Isso tem a ver com a nossa casa espiritual chamada alma. Para o Espírito Santo habitar, a casa espiritual precisa estar limpa. Sabe o que acontece muitas vezes? Nós se acostumamos com a visitação do Espírito Santo, assim como nós tivemos minutos atrás aqui, ele se manifestando no nosso meio. Porém, se a casa estiver desorganizada, sabe o que acontece? Ele vem, ele entra, ele passeia e ele vai embora. E aí você entra num domingo, fica cheio do Espírito Santo, e pela casa estar desorganizada, na segunda você está vazio de novo. Vou ser mais claro com você aqui. Para o Deus que habita em você, chamado Espírito Santo, fazer uma morada permanente, é necessário livrar-se de todo o lixo do pecado acumulado. Para ele fazer a habitação permanente, é necessário se livrar de todo o lixo da mentira. Ele precisa ser removido. Todo o lixo da falta de perdão precisa ser extirpado, precisa ser retirado, precisa ser limpo. Todo o lixo da pornografia precisa ser removido da sua vida, precisa começar a ser removido. Pastor, toda a mente poluída, muitas vezes eu tenho tantos pensamentos ruins. Precisa começar a render essa mente ao Espírito Santo. Precisa começar a se posicionar espiritualmente e a render ao Espírito Santo. Todo lixo da mente poluída precisa ser removido. Todo lixo da sexualidade invertida precisa ser removido. Todo lixo do adultério, todo lixo da luxúria, todo lixo precisa ser removido. Por quê? Senão ele vai vir, visitar e vai embora. Quem está entendendo a mensagem? Se você não colocar a casa em ordem, você vai andar de visitação em visitação do Espírito Santo. E nunca vai ter um relacionamento genuíno com ele. Nunca vai conseguir construir uma habitação para ele. Precisa colocar a casa em ordem. Presta atenção nessa história. Conta-se que o diabo, ele viu uma casa muito bonita certa vez. Com um grande quintal, parecida com essa que você está vendo aí. Ele se encanta por essa casa. Ele se disfarça muito bem, vem na forma corpórea de um homem, e se apresenta ao dono daquela casa querendo comprar a casa. E o homem diz para ele, o proprietário: eu não vendo por dinheiro algum. Então o diabo, muito persistente, ele continua a ir todos os dias na casa daquele homem, pedir para que ele vendesse aquela casa. E ele diz: por dinheiro algum eu vou vender essa casa. Eu não vendo, eu não quero vender. Até que um dia, o diabo, muito astuto, ele faz uma proposta indecente. O detalhe, o homem não sabia que o diabo
estava ali personificado através de uma pessoa. E ele diz, o diabo diz para a pessoa, para o proprietário, tudo bem então se você não quer vender a casa, mas venda-me um pedaço do terreno. O proprietário pensou e disse, eu acho que é um bom negócio, ele quer comprar tanto essa casa, vou vender um pedaço do terreno, faço um dinheiro, guardo no bolso. E o que acontece? Continuo com a casa. Qual é o mal que pode acontecer com isso? E ele foi e vendeu uma parte do terreno. Afinal de contas, a casa permaneceu no seu domínio. Mas após negociar aquela parte do terreno, o diabo constrói ao lado um verdadeiro lixão. Aquele terreno que ele comprou. Onde isso começa a perturbar aquele antigo proprietário. E esse lixão começa a atrair mau cheiro e animais indesejados. E qual que é a primeira atitude do vizinho? Antigo proprietário da casa ou do terreno. Ei, você está me incomodando. Por que você está fazendo isso? Quando o homem pensa em reclamar, sabe qual foi a resposta do novo proprietário? Eu comprei a parte do terreno e agora eu faço o que eu quiser. Presta atenção nisso. Tem muitos de nós que estamos negociando só um pedacinho da nossa vida. Um pedacinho do terreno. Nós estamos entregando ao domínio de Satanás. E isso impede, muitas vezes, que você alcance aquilo que você tanto deseja alcançar. Isso impede, muitas vezes, você construir uma habitação para o Espírito Santo. Isso impede, muitas vezes, de você construir algo sólido no seu relacionamento com Deus. Por quê? Está negociou parte daquele terreno, negociou parte daquilo que não era para ter negociado. E sabe o que acontece? Você vem num culto como esse, se enche da presença do Espírito Santo. Só que quando você vai guerrear as guerras espirituais, avançar espiritualmente, você não tem autoridade para avançar. Por quê? Foi negociado parte do terreno da sua vida. Parte do território está sendo negociado. Preste atenção nesse princípio que eu vou te ensinar. Negociar a sua vida, continuar no pecado, negociar a sua santidade, é como esse homem fez, é como vender a parte do terreno. E quando você negocia, você não tem direito de reclamar daquilo que está sendo construído ao lado. Não tem o direito. Perdeu a autoridade. Não tem como reclamar. Em outras palavras, se eu pudesse te dizer algo, é como se você no domingo, você constrói o altar, limpa a casa, mas por falta de um posicionamento espiritual, na segunda-feira você destrói o altar. Na segunda-feira, você abre as portas espirituais da sua vida e o altar é destruído. Mas hoje o Espírito Santo está te convidando para limpar a casa de uma vez por todas. O Espírito Santo está te convidando a limpar essa casa chamada vida de uma vez por todas. Se posicionar com esse relacionamento, com esse casamento que não é casamento. Vivem juntos, mas não se posicionaram de oficializar a união. Se posicionar com o pecado de rotina da pornografia. Se posicionar muitas vezes com a mentira, com a falta de perdão, com o orgulho desenfreado. Hoje o Espírito Santo está te convidando a limpar a sua casa chamada vida. E se esse pastor aqui pode te dar um conselho, em nome de Jesus, limpa de uma vez por todas. Coloca essa casa em ordem, na autoridade do nome de Jesus. Coloca a casa em ordem. Olha o que Pedro vai dizer. E por que eu estou dizendo isso?
Base bíblica. 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 vai dizer assim: mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam também santos em toda, não é em algumas, em toda a sua conduta, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. O Senhor disse isso. Preste atenção, isso aqui não é sobre perfeição. Nós dizemos aqui todos os domingos que aqui é proibida a entrada de pessoas perfeitas. Isso está um passo a mais, um degrau a mais. É sobre santidade. Perfeito, nem você, nem eu, nem ninguém aqui é. Mas nós podemos todos os dias estar mais parecidos com Jesus, através da habitação que nós estamos consumindo com o Espírito Santo. Nós podemos todos os dias estar mais parecidos com Jesus a partir dessa habitação. Pastor, mas eu não sei como fazer isso. Como que eu faço, pastor? Tem um homem na Bíblia que nos dá uma receita, e a receita é, sabe aquela receita de mãe? Tiro e queda. Irmã Marlene sabe disso, né, irmã Marlene? 2 Reis, capítulo 20, vai dizer que Ezequias cai em uma grande enfermidade. Ezequias era rei de Israel. E sabe o que acontece? Isaías, o profeta, ele, pelo Espírito Santo, ele vai até o rei Ezequias dizer para ele o seguinte: se você não colocar a sua casa em ordem, você vai morrer. Se você não colocar a sua casa em ordem, você vai morrer. Sabe qual foi o posicionamento de Ezequias? Ele podia ter falado para os soldados que ali o cercavam: mate o profeta. Ele podia ter mandado prender o profeta. Ele podia ter pego um chicote da época e ter mandado espancar o profeta. Ele podia ter feito inúmeras coisas, mas quando o profeta entrega a profecia, olha o que acontece. Olha o posicionamento de Ezequias. O posicionamento dele foi choro e arrependimento. O texto de 2 Reis, capítulo 20, o versículo 2, diz que Ezequias virou o rosto para a parede, orou ao Senhor e disse: lembra-te, Senhor, como tenho servido a Ti com fidelidade. Lembra-te, Senhor, como tenho servido a Ti com fidelidade e com devoção sincera. Ele era cristão, não posso dizer que era cristão, porque Jesus não tinha vindo, mas ele era crente, ele era uma pessoa que servia a Deus. E estava desviado, dizendo que servia a Deus. E olha o que ele continua dizendo: tenho feito o que é bom aos teus olhos. E Ezequias chorou amargamente. Sabe o que o texto está dizendo? Que ele se arrepende e se volta para Deus. Ele tinha abandonado, tinha apostatado a fé. Preste atenção nisso que eu vou te dizer. Não existe vida com o Espírito Santo sem arrependimento. Não existe vida, não existe uma habitação para o Espírito Santo sem uma limpeza dos lixos internos da nossa vida, da nossa mente, do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Não existe, preste atenção nisso, igreja. Não existe avivamento quando o Espírito Santo não é honrado. Não é honrado na sua vida. Em outras palavras, você vem e se enche aqui. Quando você chega lá na sua casa, você trata mal a sua esposa, seu esposo. Quando você chega aqui, você se enche do Espírito Santo. Quando você sai daqui, você vai para o motel praticar aquilo que ele detesta. Você vem aqui e se enche do Espírito Santo. No final de uma reunião como essa, você sai para falar mal de alguns irmãos. Isso não é habitação para o Espírito Santo, isso é só visitação. Escute essa palavra que eu estou dizendo para você. Uma grande profeta do último século,
disse, Kathryn Kuhlman, ela disse o seguinte: não machuque o precioso Espírito Santo, ele é tudo o que eu tenho. Ele é tudo o que eu tenho. O apóstolo Paulo também disse em Efésios capítulo 4, versículo 30, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. E aqui eu te digo hoje, avivamento sem transformação genuína de caráter é somente fogo de palha, que acende no domingo e apaga na segunda. Um avivamento sem arrependimento. E eu disse, talvez você esteja, pastor, está pegando pesado hoje. Eu falei que era para crente maduro. Eu avisei. E sabe quando que Paulo fala que ele ia falar para crente maduro? Ele fala que muitas vezes ele não podia falar o que ele precisava porque eles não tinham maturidade. Mas eu estou pregando para uma igreja que está madura no Senhor Jesus. Se você está chegando ao Evangelho hoje, se você está chegando ao Evangelho por esses dias, você está se convertendo agora, Jesus está fazendo uma obra na tua vida, está transformando a sua vida, é um passo de cada vez. Mas quem é maduro na fé tem que ter maturidade para ouvir isso. E entender que muitas vezes Deus vai tratar isso com a igreja, sim, porque mais importante do que os bens que Ele pode te dar é a salvação que está te esperando na eternidade. Mais importante do que aquilo que Ele pode te presentear é a salvação que Ele vai te dar um dia. Presta atenção nisso. Muitas pessoas usam o Evangelho para subir na vida. Mas o símbolo de Cristo nunca foi uma escada, foi uma cruz. Nunca foi uma escada, foi uma cruz. E ele disse: quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e me siga. A cruz faz parte do processo. E o que eu posso te dizer aqui hoje, todos os avivamentos que aconteceram na história, houve uma mudança genuína de caráter. Cidades fecharam seus bares por conta do avivamento que acontecia. E se eu posso te dar um conselho hoje para você, Oxygen Church, você que é cristão aqui, você que serve a Deus nesse lugar, você que teme a Deus de todo o seu coração, abandone o pecado e faça uma habitação para o Espírito Santo no seu dia a dia. Amém? Eu encerrei o segundo ponto. Está todo mundo bem? Vocês prometem que volta semana que vem? Amém? Posso ouvir um amém, igreja? Então tá bom. Você volta, Andressa? Então tá bom. Glória a Deus. Só que se você fizer tudo isso, preparar uma habitação para Ele, e se você também, que eu estou concluindo, organizar a casa, colocar a sua casa em ordem, tem uma promessa para a sua vida. Ele virá. O Espírito Santo virá. Eu não sei se você entendeu, mas o Espírito Santo virá. Se você organizar a casa, se você construir essa habitação todos os dias da sua vida, e quando vier, você vai desfrutar e valorizar a companhia do amado Espírito Santo. E aqui eu aprendi valorizar e desfrutar da companhia dele. Eu já sabia, mas talvez em algum momento eu esqueci. E eu aprendi algo muito peculiar com o Sr. Boris. O Sr. Boris é um bulldog francês que eu tenho lá em casa, desse tamanho assim, ó. Minha esposa ama ele. Ele poderia ser chamado também de demônio da Tasmânia. Quem se lembra do Taz? Mais ou menos aquilo lá. Mas, alguns anos atrás, eu estava com um petisco na mão e eu joguei para ele. E ele ficou no meu pé. E de repente,
Eu pensei, não falei, só pensei, nossa, que cachorro bobo. Por que não foi pegar o petisco? Na hora o Espírito Santo falou para mim assim, porque ele valoriza mais a sua companhia do que qualquer outra coisa. Você poderia fazer a mesma coisa valorizando a minha presença. Falou com o teu pastor isso, tá? É isso. Ele não alivia comigo. E ele não vai aliviar com ninguém, se precisar corrigir, porque o Pai corrige aquele que ele ama. Quem está entendendo a mensagem? Sabe, naquele dia eu fui intimidado pelo Espírito Santo. Meu coração se encheu de tristeza por mim mesmo e uma alegria ao mesmo tempo por saber que Ele estava me ensinando, por saber que Ele estava falando comigo, que Ele tinha saudades de mim, assim como a Escritura diz que o Espírito Santo tem ciúme dos seus filhos. Sabe, desfrutar da companhia do Espírito Santo é saber que mais importante que Ele te dar alguma coisa, é que Ele sempre está por perto, fazendo habitação em você. Não importa onde você esteja, o que você esteja fazendo, Ele sempre está ali. Quando você constrói essa habitação, você constrói um lugar seguro para Ele desfrutar, para Ele habitar, para Ele viver com você. Sabe algo que eu aprendo com tudo isso? Quando você desfruta, quando você valoriza a presença do Espírito Santo, Ele deixa de ser um hóspede, Ele deixa de ser simplesmente um hóspede para ser o anfitrião da tua vida. Ele começa a te dar direcionamentos, coisas que jamais você imaginaria, assim como Bezalel. O Deus da criatividade começa a te dar direcionamentos que por si só você não teria. O Deus que apacenta começa a te dar a paz que excede todo o entendimento humano sobre a sua vida e sobre a sua alma. O Deus que faz muito mais do que você pode pedir ou imaginar, vem e habita em você. Se você entender isso, sabe o que acontece? Você não precisa correr mais atrás de bênçãos. Recebe essa que está fresquinha do céu. Você não precisa correr atrás de bênçãos. As bênçãos correrão atrás de você. As bênçãos vão correr atrás de você. Por quê? A habitação está pronta. A habitação está organizada e automaticamente Ele virá. E aí Ele faz como Ele fez com Ezequias. E aqui eu finalizo. Comecei a contar a história e não terminei. Ezequias se arrepende, chora amargamente pelos seus pecados, chora amargamente por ter se desviado. E olha qual que é a resposta de Deus para ele. 2 Reis, capítulo 20, versículo 4. Antes de Isaías, o profeta, deixar o pátio intermediário do palácio, a palavra do Senhor veio a ele e disse: volte a Ezequias e diga a ele que é o líder do meu povo: assim diz o Senhor, o Deus do teu antepassado Davi, ouvi a tua oração, suas lágrimas, e eu o curarei da sua ferida mortal. Sabe o que Deus está falando para mim e para você hoje? Se você se arrepender, se você buscar a sua presença, vai acontecer da mesma forma. Não é em uma área da sua vida, é em todas as áreas da sua vida. Todas as áreas da sua vida. Antes mesmo que Isaías saísse do palácio,
Deus já havia arrependido daquilo que ele havia decretado. Sabe por quê? Porque ele é um Deus longânimo e tardio em irar-se. Ele é um Deus que ainda tem misericórdia dos seus filhos. Ei, eu não sei se você está entendendo, mas esse mesmo Deus, chamado Espírito Santo, passeia no nosso meio hoje, passeia no meio da igreja e continua fazendo seus milagres e suas maravilhas. E hoje, o Espírito Santo está te convidando a preparar uma habitação para Ele, construir um altar da sua vida, na sua casa, e preparar um ambiente, porque uma coisa é certa, Ele vai vir, Ele virá. O Espírito Santo espera, o Espírito Santo aguarda, e o Espírito anseia em habitar dentro de você. Feche seus olhos por um minuto.